Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um episódio da série Humildade aqui no canal. Mais um episódio de mais uma série. Vocês já sabem como que funciona aqui, né? A cada 4 semanas a gente começa uma série com 4 episódios para continuar rumo ao seu propósito, para a gente continuar falando sobre as coisas boas, sobre as coisas que precisamos neste mundo para que a gente cumpra o nosso propósito, entenda a nossa trajetória, entenda nosso papel, enfim. Vem comigo que é sucesso. E hoje a gente vai falar sobre honra, tá? Que é um dos pilares importantes aí da humildade. Então, vem comigo. E por que falar sobre honra, né? O que honra tem a ver com humildade, Gabi? Pelo amor de Deus, me explica. Então, no primeiro episódio, eu falei para vocês sobre um versículo da Bíblia que nos fala sobre a humildade preceder a honra. É muito importante a gente enxergar a importância de honrar também, né? Porque quando a gente é humilde, a gente também honra as pessoas de acordo com seus devidos papéis, de acordo com as suas posições nas nossas vidas, né? Então, um exemplo muito grande disso é o pai e a mãe, né? A posição que eles têm de honra é muito importante. Não é mais importante do que honrar a Deus, né? A gente sabe. Mas é importante você honrar teu pai e tua mãe, e a gente vai entrar nesse versículo. Lembrando que todo episódio eu tô trazendo um versículo, tô trazendo uma reflexão que vem da Bíblia, porque eu acredito muito que a Bíblia é o manual para se viver, tá bom? Por mais que hoje você não siga nenhuma religião, não siga nenhuma fé assim estabelecida, uma coisa eu te digo: leia a Bíblia e analise cada palavra, porque você vai entender muitas coisas que você precisa para viver, tá? E muita coisa do que você ouve por aí, de coaches, de professores, vem da Bíblia. Então, não se engane. Esse é o manual da vida e quanto mais você absorver o que está aqui, mais uma vida plena você terá. Então, hoje, a parte que a gente vai trazer aqui é lá em Deuteronômio, trava-língua, no capítulo 5, versículo 16. Está escrito assim: Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os seus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Sabe por que aqui, se eu não me engano, Moisés escreveu aqui, né? Que onde a segue em seguida tem os 10 mandamentos aqui, uma boa parte dos mandamentos, que a gente tem que honrar o pai e mãe, como Deus nos ordena. E por que Deus nos ordena a gente honrar? E o que é honra, né? Vamos entender o que é honra. Existem muitas pessoas nas nossas vidas, mas a primeira delas é o pai e a mãe. Pai e a mãe são as pessoas em que tiveram, vamos dizer assim, o privilégio de nos gerar, né? De trazer a gente para o mundo, de que nos carregou por tanto tempo. Entrando numa parte um pouco mais específica, e talvez delicada para algumas pessoas, mas não se escandalize, você já parou para pensar que o seu pai te carregou desde quando ele nasceu? Porque a gente sabe que a sementinha vem do pai para ser plantada na mãe, né? Vamos falar sementinha, né? Então, você já parou para pensar que a gente foi carregado desde que o nosso pai nasceu, a gente foi carregado por ele? E que a gente vem, tipo assim, a gente tá ligado com o nosso pai nossa, desde que ele existe, né? Para falar mais uma vez a mesma coisa. Então, olha como que isso já dá para entender o porquê que você tem que honrar a pessoa que te carregou antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você vir para a Terra, antes mesmo de você ter o dom da vida. É o teu pai quem te carregou, né? É por isso que a gente tem que olhar para o nosso pai de uma forma diferente. Muitas pessoas têm traumas, muitas pessoas têm dores, problemas com o pai, principalmente com o pai. É muito mais com o pai do que com a mãe, né? Quando a gente vê filhos com problema com a mãe, até é doloroso, né? Mas quando a gente vê com o pai, é comum. O pai abandonou, o pai deixou para trás, o pai fez isso, faz aquilo, pai bebeu, o pai não fez o que deveria, não fez o papel de pai. Então, hoje a gente está numa sociedade muito complicada em relação à visão de como um pai é, o papel de um pai. Então, o que acontece? O que acontece para a gente entender? A gente não precisa entender o porquê disso, tanto porque assim, vamos ser sinceros, a gente está numa fase que até as pessoas que não creem em Deus estão vendo que a gente está meio que no fim de alguma coisa. A humanidade vai acabar. A gente sabe que a gente está no final. Então, quanto mais a gente caminha para o fim, mais essas coisas se tornam comuns, mais essas coisas se tornam destrutivas,
Porque é isso que o mal quer, né? O mal que está na terra, que a terra jaz no maligno, é isso que quer. Quer destruir famílias, quer que os filhos fiquem magoados com os pais, quer que os filhos odeiem os pais. É isso que o mal quer de nós. Então, é por isso que essas coisas elas são, infelizmente, comuns cada vez mais. E quando a gente fala comuns, é coisas que a gente vê repetidas vezes durante o dia, durante a nossa vida, tá? Então, onde que está a quebra de ciclo? Onde que está a quebra de padrão? Onde que está o ser diferente? E por que que eu tenho que honrar? Porque, primeiro, a importância de honrar é que entenda uma coisa: isso aqui é padrão de vida. Raramente, tá? Para não dizer que não, eu acredito que não, em nenhuma hipótese. Você vai ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Eu não estou dizendo financeiro, estou dizendo todas as áreas da sua vida, se você não honra teu pai e tua mãe, tá? Isso te pesa muito. Te pesa no reflexo de qual tipo de mãe você vai ser, qual tipo de pai você vai ser, o que que você vai ensinar para teus filhos. Reflete no que você vai ser na sua profissão, para a sociedade. Reflete no teu, nas tuas áreas de sucesso, nas tuas áreas de abundância. Entenda isso. A honra do pai e a mãe é muito importante porque a gente veio deles. Se não fosse eles, a gente não estaria aqui, né? Para ser assim, bem um português claro. Eu falei do pai, que o pai carrega a gente bem antes da gente nascer, né? Tipo, desde quando ele nasceu. E a mãe, quem nos carregou por 9 meses e sofreu toda a gestação, e sofreu enjoo, e sofreu isso, e sofreu aquilo, engordou 12 quilos ou mais, teve problema para você nascer, enfrentou o puerpério, enfrentou anos para você crescer, enfrentou muita coisa, né? Mãe enfrenta muita coisa. Por que que você não vai honrar essa mulher? Por que que você não deixa, de olhar um pouco para os erros deles e olha para o sacrifício? E olha na raiz, olha na tua raiz, de onde que ela vem? Não adianta dizer que vem dali, vem daqui, vem do teu pai e da tua mãe. A tua raiz pertence a eles, e sempre vai pertencer. E você é como se fosse uma árvore crescendo através dessa raiz. Então você precisa que, as tuas gerações, os teus filhos, filhos dos teus filhos, enfim, sejam abençoados com essa honra, entendeu? A honra, ela também nos abençoa quando a gente honra. Então, entenda uma coisa: existem padrões que a gente viveu, muita coisa que a gente viveu na infância, precisa ser quebrado. Você não precisa repetir os erros que a tua mãe cometeu, os erros que teu pai cometeu, você não precisa ser igual, você tem que quebrar o ciclo, honrar eles, independente das falhas, você tem que amar e tem que honrar. Por quê? Tá? Porque Deus te ordenou. Ponto final. Deus te ordenou para honrar teu pai e tua mãe, não acima de Deus, mas honre o pai e a mãe. E honrar não é ficar grudado, honrado não é ficar abraçando, honrado não é ficar beijando e não querer sair de perto da mãe, não querer viver tua vida. Isso não é honra. Isso é apego exagerado. Estou falando sobre honra, sobre você dizer, é meu pai e a minha mãe. Eu me orgulho deles, eu agradeço a eles. Tudo que eles precisarem, eu estarei à disposição, mesmo eles não sendo mais a minha família, sendo parentela, porque quando a gente sai de casa, a gente forma a nossa família. E os pais, irmãos, todos viram parentela. Então, você é isso que é honrar, mesmo você estando longe. Eu estou a 1.200 quilômetros de distância do meu pai e da minha mãe. Eu não deixo de mandar mensagem, por mais que a nossa comunicação, né, não é muito boa, não é grudada, mas eu não deixo de mandar mensagem. Sempre que Deus toca no meu coração, eu mando alguma coisa. Por mais que a reação deles às vezes não sejam iguais às minhas, eu ainda assim honro, eu ainda assim agradeço a Deus por ter nascido do meu pai e da minha mãe. Eu não queria ter nascido de outro pai e de outra mãe. Eu não queria. Eu agradeço, porque foi dessa forma que Deus me moldou, que Deus me fez a pessoa que eu sou. E não é porque eu sou, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa transformada. Não, eles me fizeram. E eu sei que eu vou fazer o meu melhor, cada vez mais. E eu quero que meus filhos me honrem também. Eu quero que meus filhos olhem para mim e digam: Nossa, eu amo a minha mãe. Deus, obrigada por eu ser filho dela, entendeu? Da mesma forma com o João, que é meu esposo, eu quero que meus filhos honrem ele como pai. Então, para eu ser honrada, eu preciso honrar primeiro. Essa é a vida, tá? Para você receber, você precisa dar primeiro, você precisa se dar cada vez mais. Então, aqui na segunda parte do versículo, ó, tá assim, ó, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, aqui Deus está ordenando você honrar o pai e mãe para que você prolongue teus dias. Quer viver mais? Quer viver bem? Quer viver saudável? Honra teu pai e tua mãe. Quer ter sucesso nas tuas áreas, de todas as áreas da tua vida? Honra teu pai e tua mãe. Tem até um negócio que chama Roda da Vida, inclusive falando sobre áreas da vida, e você coloca rodadavida.com na internet. Eu vou até deixar para vocês aqui embaixo na descrição.
E na roda da vida você consegue colocar os níveis que está cada área da sua vida, para você ver se está em equilíbrio, se forma uma roda. Na maioria das vezes, não vai formar essa roda, e aí você precisa entender qual área você precisa se dedicar. Olhar para a roda da vida é uma reflexão para você entender que as tuas áreas não estão em equilíbrio e você precisa se dedicar a todas elas. Se você quer ter uma vida plena, se você quer ter uma vida em paz, tá? Se você não quer, aí você precisa trabalhar dentro de você o perdão, que é tudo aquilo que a gente já está falando nos episódios anteriores, ser mais humilde, enfim, trabalhe isso em você, para você querer ser melhor, viver em paz, tá? Não aceite viver uma vida turbulenta, não aceite viver uma vida de ódio, de rancor, eu não aconselho. Então, a gente já falou sobre o principal, que é honrar pai e mãe. Aqui você já entendeu, tenho certeza. Se não entendeu, volta no começo do vídeo, entenda isso aqui, tá? Ai, Gabi, eu tenho muito rancor, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Tá, eu entendo as suas dores, eu entendo seus traumas, todos temos, tá? Ninguém foge disso. Eu, por muito tempo, acreditei que, tem pessoas que têm pai e mãe maravilhosos. Alguns sim, mas mesmo assim pode ser que tenha algum trauma, tenha alguma dificuldade, porque uma coisa que a gente tem que entender é que a maioria de nós fomos criados por pessoas ainda jovens, né? Nossos pais e nossas mães, e eles fizeram o melhor possível. Tenha certeza disso, eles deram o melhor. E você não pode olhar para eles e dizer: Você tinha que ter sido melhor comigo, você tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo". Imagina você, aí você fica aí julgando teu pai e tua mãe, quando você for pai ou for mãe, você não vai conseguir fazer diferente, porque você não enxergou que eles fizeram o melhor, que você precisa honrar, que você precisa dar o seu melhor depois também, tá? Aprenda um pouco com o erro dos outros também. Aprenda com os erros dos seus pais. Não repita. Aprenda e faça diferente, tá? E a honra, ela não fica só no pai e na mãe, tá? Esse versículo ele tá focado aqui para como Deus ordena, né? Mas a gente tem também ali Hebreus capítulo 5, versículo 4, ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Então aqui a gente está falando que ninguém toma a honra para si mesmo, para dentro de si, né? Mas tem que ser chamado por Deus. Então aqui a gente entende que para ter honra, a gente tem que ser chamado por Deus para viver isso, né? Assim como Deus chamou Arão, né? Para a gente ser honrado, vocês entendem? Que, assim, o que que eu tô querendo dizer aqui? Na questão de propósito, quando você descobre e entende o teu papel em Deus, né? Quem você é em Cristo, você é chamado para ter honra dentro do teu papel. E você deve ser honrado por isso também. Mas antes mesmo disso acontecer, no caso mesmo de Arão, você deve honrar outras pessoas, tá? Então, quando a gente se entende por honra, além do pai e da mãe, a gente tem que honrar também os nossos líderes. eh, Aqui a gente está falando sobre chamado de Deus. Pastor da sua igreja, você tem que honrar, porque o pastor da sua igreja ele foi chamado por Deus. Ele deve ser honrado também. Ele é um líder, né? E não é porque homens escolheram ele ali somente, né? Apenas. Porque a gente também tem a escolha do homem, mas o homem que escolhe o outro é porque orou para Deus, né? Então, essas pessoas devemos honrar todos os nossos líderes, nossos chefes no seu trabalho, independente se ele erra, independente se ele te machuca, se ele é grosso. Honre, apenas honre, respeite, aprenda isso, para que você viva uma vida plena. Porque é igual eu falei, eu vou falar acho que pela terceira vez nesse vídeo já, para você ser honrado, você tem que honrar. Não adianta. Não fica aí querendo se vangloriar, não fica aí achando que você vai ser honrado, que as pessoas vão se ajoelhar para você, sabe essa coisa de egoísmo? Você não sabe honrar, você não sabe respeitar as pessoas, tá? Então reflita nisso. E o meu vídeo hoje sobre honra, ele é para tocar mais na questão do pai e da mãe, porque quando a gente aprende a honrar e pai e mãe, a gente honra todo mundo. Essa é a verdade. É uma coisa que a gente pega o que aprendeu em casa sobre respeito, a gente aprende a honrar, e isso reflete para as outras pessoas. Reflete. Reflete no seu cônjuge, nos seus líderes, em todas as pessoas que você deve honrar, tá? Então, honre, aprenda a honrar e viva em paz nessa terra. E tenha uma vida de sucesso. Tenha sucesso em todas as áreas da sua vida, tá bom? Aprenda isso. E a gente está falando aqui na série Humildade, né? A gente começou explicando sobre a humildade, que a humildade precede a honra, e o que precede a humildade é o perdão. A gente falou sobre o perdão no episódio 2. Episódio 3, a gente está falando sobre a honra. E no quarto episódio, para finalizar aí o mês de outubro com chave de ouro, a gente vai falar sobre fé, né?
Tem algo que as pessoas acreditam que a fé ela está totalmente ligada ao religioso, né? Ai, fé é só para quem acredita em Deus. Não, não, não. A fé ela é algo que vem do nosso cérebro, é algo neurocientificamente comprovado, que a gente tem né, um botãozinho de fé, tá? Então, isso reflete muito na tua vida, independente da sua religião. Você ter fé nas coisas, não que você vê, mas nas coisas que você espera. E para isso a gente vai estar lá em Hebreus 11, tá? Capítulo 11 completo para a gente entender sobre isso. Já vou adiantar vocês, se você quiser ir meditando nessa palavra comigo, vem que será muito bem-vindo, tá? Aqui embaixo na descrição, eu tô deixando o link da Roda da Vida para você fazer esse teste. Tô deixando também o link do nosso grupo de WhatsApp, tá? Na comunidade. Gente, a comunidade ela serve para mim disparar avisos e interagir com vocês. Eu tô tendo um probleminha que é golpe lá. O golpista entra pra ficar mandando negócio de jogo, sabe? E aí eu tô pensando em tirar o grupo que eu tenho aberto com vocês e deixar só o grupo de avisos pra ficar seguro mesmo, sabe? E se alguém receber uma mensagem, minha indicação é que já bloqueie e denuncie na hora, porque é o melhor que a gente pode fazer pro WhatsApp identificar que são golpistas, tá? E seguinte, aqui também embaixo vai ter o link do meu Instagram se você ainda não me segue, tá? Por lá a gente tem lives toda quinta-feira, às 20 horas, tá? Às vezes eu adianto um pouco, coloco às 19 quando eu tenho algum compromisso. E dá tudo certo. As nossas lives são bem rapidinhas pra gente fazer um apanhado geral do que tá sendo falado aqui no YouTube, tá? E pra gente interagir um pouco. E lá também eu tenho conteúdos diários. Tem conteúdos diários pra vocês. Gente, eu tô aqui com um serzinho e eu acho que vocês estão ouvindo o miado, mesmo que tá com o microfone. Ai, ele não desgruda de mim, tá estragando toda a minha roupa. Tô com esse serzinho aqui, ó, um novo integrante da família. Fala aí, Felipinho. Fala aí o que você tá falando aqui pro povo. Fala, fala pra eles assim, se inscreve no canal. Fala aí, pô. Pronto. Ai, gente, por hoje é isso. Eu te vejo no próximo episódio, ao meio-dia, toda terça-feira. Ao meio-dia, toda terça-feira, tá? E que Deus abençoe muito sua vida. Que você possa ter muita honra com as pessoas que você ama, ter muita humildade, ter muita fé, tá bom? Um super beijo, até o próximo episódio.